eu tenho o estômago, que é um órgão tubular, e o intestino. Esse estômago, ele vem assim, ele vem aqui o intestino, vai lá para frente, e esse aqui é o tubo chamado esôfago, que ele vai até a boca, tá? Então, a comida, o que ela faz aqui? A comida faz um caminho natural, onde ela desce nessa direção, aqui no estômago ela é processada, e depois ela é eliminada no intestino, de forma que os sucos digestivos, a bile, o suco pancreático, entrem em contato aqui, na primeira parte do intestino, e o alimento vai ser digerido de forma adequada. O que é a cirurgia de Capella? A cirurgia de Capella nada mais é do que uma interrupção e uma mudança. O termo bypass, se eu for traduzir de forma literal, quer dizer só uma coisa: desvio, tá? Então, o que é que o médico faz aqui? Ele faz um desvio do fluxo natural do alimento para que o paciente obeso possa emagrecer. Que desvio ele faz? Duas coisas básicas ele faz. Ele interrompe o estômago e cria um estômago novo. Esse estômago novo que ele cria, então aqui nós vamos cortar aqui e cortar aqui. Esse estômago novo que o cirurgião cria é um estômago que corresponde mais ou menos a 10% do volume total do estômago. Uma vez que eu interrompi o fluxo aqui, eu preciso que a comida continue descendo, afinal de contas a comida não vai passar mais por aqui. O que eu faço? Eu corto o intestino um pouco para baixo e levo esse intestino para cima. Não se preocupe com a bagunça, eu já vou arrumar esse desenho para vocês. Só para vocês entenderem, eu corto o intestino aqui e levo o fluxo solar. Então o que eu estou fazendo? Eu estou desviando toda essa parte do estômago e uma parte do intestino do fluxo do alimento, tá? Como é que fica esse desenho depois dessa bagunça toda que eu fiz? Vamos lá. Eu tenho aqui então o esôfago, a comida vem lá de cima. Aqui eu tenho esse estômagozinho cortado e lá então eu tenho aquele estômago antigo guardado lá para fazer toda a digestão. O intestino que estava aqui embaixo, que eu levei para cima, eu vou costurar nesse estômago, tá? Então eu costuro no estômago novo. E esse intestino que traz aqui a bile, que traz o suco digestivo, eu vou reconectar aqui embaixo, de forma que... O que vai acontecer agora, gente? Vamos lá. A comida virá por aqui, vai passar por esse intestino aqui na frente, e o suco digestivo que é produzido aqui, junto com o suco pancreático, vai encontrar aqui na frente esse suco, esse alimento para que faça a digestão, tá? O que acontece aqui? Esta costura aqui, normalmente, ela tem um calibre, tá? Então, por onde a comida passa. A comida chega aqui, passa por aqui e vai para baixo. Outra coisa, este estômago aqui, ele tem um tamanho também, ele tem um volume. Então, entre os fatores que fazem os pacientes voltarem a ganhar peso, o primeiro fator, gente, não é a alteração da anatomia aqui. O primeiro fator é o paciente que persiste com os hábitos errados. Tá? Esse é o primeiro fator. E o mais importante. O segundo fator, que também é importante, é o paciente que não faz o acompanhamento. Não faz acompanhamento com equipe multidisciplinar. Pessoal, existe toda uma razão para você ser obeso. O paciente obeso, ele tem algumas alterações, não só de hábitos, mas alterações associadas ao que nós chamamos de impulso alimentar. Aquela coisa que acontece que uma pessoa magra consegue se segurar na hora de fazer uma dieta e o paciente obeso está constantemente boicotando. O acompanhamento com a equipe multidisciplinar é fundamental para que a gente possa controlar isso. E o terceiro fator é onde nós vamos mexer agora,
que é o quê? É um alargamento do estômago ou dilatação e também uma dilatação da anastomose. Anastomose é um termo médico que nós usamos dessa costura entre o estômago e o intestino. O que nós precisamos aqui quando nós falamos do argônio? O argônio faz o quê? Ele vai devolver para o paciente aquela sensação de plenitude, de que está cheio. O paciente volta. Lembra no começo da cirurgia, você comia um pouco e já ficava satisfeito? Isso acabou indo embora? É porque está toda uma adaptação do teu organismo para que você não tenha mais isso. Então o que o argônio vai fazer junto com o restante? Nós vamos fazer o quê? Devolver para você aquela sensação de saciedade que você tinha e acabou perdendo com o passar dos anos. Tá? Onde o argônio atua? Então vamos lembrar só dessa costura aqui. O que o argônio faz? Vamos lá, eu vou deixar maior aquele estômago, hein? Aqui o estômago maior, e aqui assim o intestino, e aqui a costurinha entre os dois. Então você tem a comida passando de forma livre e larga aqui, tá? O que o argônio faz? Por endoscopia, o aparelho endoscópio entra aqui e nós vamos enxergar aqui. E o argônio, ele é um gás que ele faz uma coagulação. A gente chama o termo de fulguração. Ele queima, na verdade. É como se fosse uma tatuagem por temperatura. E nós fazemos o quê? Nós queimamos a beirada dessa costura. Ao eu queimar a beirada dessa costura, toda queimadura cria uma cicatriz. Essa cicatriz começa a fazer com que este orifício comece a diminuir. Depois de 2 meses, novamente fazemos outra queimadura. E essa queimadura faz uma cicatriz e vai fechando aqui. Com isso, aquele movimento livre do alimento que tinha, o alimento começa a impactar aqui. E com isso, você tem o quê? Você tem uma distensão desse estômago com a sensação de saciedade. Então, um dos mecanismos que eu havia falado anteriormente está resolvido, tá? Quais são os outros? Os outros, quem vai cuidar é a equipe multidisciplinar. Principalmente quem? A nutricionista, o psiquiatra e o personal trainer. A outra parte importante é a atuação do psiquiatra. O psiquiatra tem uma atuação importante sobre o impulso alimentar, aquela necessidade que você tem constante, geralmente, de ingerir carboidratos. E, finalmente, a atividade física, que é fundamental em qualquer estágio da vida, em qualquer restrição que você tenha. Você tendo um bom personal trainer, uma boa equipe de fisioterapia, você pode fazer um programa de atividade física, mesmo com problemas em joelho, problemas em ombros, problemas em coluna. Atividade física pode ser feita em qualquer circunstância. E isso vai ajudar a perder o peso, que é o nosso objetivo principal. O tratamento endoscópico é feito no Hospital Marcelino Champagnat, sob sedação anestésica e com acompanhamento de anestesista. Dura em torno de 15 a 20 minutos. São realizadas 3 aplicações, uma a cada 2 meses, perfazendo 6 meses de tratamento. Dor tipo queimação ou pontada é normal, mas deve melhorar com os medicamentos prescritos. Só pode ser feito em pacientes que fizeram bypass gástrico ou cirurgia de fóbio capela. Pacientes que fizeram duodenal switch, gastrectomia vertical ou em manga ou cirurgia de Scopinaro não são contemplados com esse procedimento. A ganho de peso é um assunto muito complexo, eu não vou perder o tempo de vocês aqui para ver isso. Mas o que é importante você saber é que existe uma curva que nós cirurgiões conhecemos, que é uma curva de emagrecimento, e que ela faz parte
de um processo normal depois da cirurgia. Como é que funciona isso? Com o passar do tempo, aqui o tempo, né? E aqui o peso. No primeiro ano e meio da cirurgia, há uma perda de peso acentuada, o que é normal. Essa perda de peso para o bypass gástrico corresponde em torno de 35% a 40% do seu peso total. Então, se você pesa 100, vai pesar 60. Quando você atinge esse fundo de perda de peso, há uma adaptação natural do organismo em que você para de perder peso. E há um equilíbrio da ingesta de calorias que você tem, do gasto energético, com o teu peso. Então você acaba estabilizando o peso. O que você não sabe, provavelmente, é que aproximadamente depois de 2 anos da cirurgia, há um leve rebote de peso. E esse rebote, ele é considerado normal para nós cirurgiões. Esse rebote, ele corresponde a 10% do peso mínimo que você alcançou. Então, se você tinha 100 e chegou a 60, aqui eu espero que você tenha, depois de 2 anos, 66 quilos. Ah, doutor, eu não quero ter 66, eu quero ter 60. Aqui entra atividade física, aqui entra acompanhamento com o psiquiatra, aqui entra adaptação às dietas novas. A preocupação do cirurgião hoje é que, ao ter o rebote, você não consiga ficar na linha estável. Essa linha é a volta. E é aqui que nós nos preocupamos. Por isso que é importante o acompanhamento da equipe multidisciplinar. Não deixe de vir falar com a equipe, gente. Além da falta de vitaminas, problemas sérios de saúde, tem ainda o pior de tudo. Você se submeter a uma cirurgia, submeter ao sacrifício e depois perder todo o sacrifício com um reganho de peso. Às vezes recebemos pacientes na clínica que voltaram a ganhar todo o peso e até mais depois da cirurgia.